22 de abril, sexta. Lição 4, Jovens. Tema: um sistema de valores diferente. O apóstolo Judas declara: de alguns tende compaixão, fazendo distinção. Judas 22. Essa distinção não deve ser feita em espírito de favoritismo. Nenhum apoio deve ser dado ao indivíduo que deixa implícito: se você me favorecer, eu lhe favorecerei. Essa é uma política mundana, ímpia, que desagrada a Deus. É pagar favores e apreciação por amor ao ganho. É revelar parcialidade para com certas pessoas, esperando assegurar vantagens por meio delas. É buscar sua boa vontade pela condescendência para que possamos ser tidos em maior estima do que outros totalmente merecedores como nós mesmos. É difícil ver os próprios erros, mas cada um deve perceber quão cruel é o espírito de inveja, rivalidade, desconfiança, crítica e dissensão. Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 194. Estive examinando alguns de meus escritos e pude constatar que advertências quanto a esse erro foram enviadas há vários anos. Foi declarado com firmeza que os edifícios de Bethlehem Greek não deveriam ser ampliados, que não se deveriam acrescentar construções às instalações ali existentes. Fomos orientados a não acumular interesses em um mesmo lugar, antes ampliar a nossa esfera de ação. Corria-se o perigo de que Bethlehem Greek se tornasse como a Jerusalém dos tempos antigos, um centro poderoso. Se não prestarmos atenção a esses conselhos, os males que arruinaram Jerusalém nos sobrevirão. Orgulho, exaltação própria, negligência em atender os pobres e parcialidade para com os ricos foram esses os pecados de Jerusalém. Hoje, quando grandes interesses são erguidos no mesmo lugar, os obreiros sentem-se tentados a manifestar egoísmo e orgulho. Se cederem a esta tentação, não serão mais cooperadores de Deus. Em vez de buscar aumentar nossas responsabilidades em Bethlehem Greek, devemos com coragem e de forma voluntária dividir nossas responsabilidades já existentes ali, distribuindo-as por vários lugares. Podemos compreender o valor do ser humano somente quando percebemos a grandeza do sacrifício feito por sua redenção. A palavra de Deus declara que não pertencemos a nós mesmos, que fomos comprados por alto preço. 1 Coríntios 6, 19, 20. Foi a um imenso custo que fomos colocados em posição vantajosa, na qual podemos ser libertados da escravidão do pecado ocasionado pela queda no Éden. O pecado de Adão mergulhou a raça humana em uma miséria desesperadora, mas, pelo sacrifício do Filho de Deus, foi concedida ao ser humano uma segunda oportunidade. No plano da redenção, providenciou-se um meio de escape para todos os que dele se beneficiarem. Deus sabia que era impossível para a humanidade vencer em suas próprias forças e providenciou ajuda para ela. Quão gratos devemos ser porque um caminho está aberto para nós, pelo qual podemos ter acesso ao Pai, que os portões sejam deixados entreabertos para que os raios de luz da glória possam brilhar sobre aqueles que os receberam. Ellen White, Temperança Cristã, página 15, 16. Estereótipos. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor do outro. Tiago 2, 4. Tiago demonstra sua preocupação com o favoritismo e a acepção de pessoas entre os cristãos.
O termo traduzido por maus motivos é o mesmo utilizado para a palavra estereótipos, ou seja, fazer acepção de pessoas é rotulá-las sem dar a chance de serem quem realmente são. É mais ou menos assim. Quando o foco está no exterior, é arriscado não dar às pessoas o tratamento que ela merece. Nos tornamos juízes das suas atitudes sem considerar seus conflitos. Vamos ser práticos? É simples tratar bem uma pessoa que vem à nossa comunidade com a aparência de cristão politicamente correto. Entretanto, quando chega uma pessoa fora do padrão que idealizamos, ela se sente bem a ponto de querer voltar pela segunda vez? Por outro lado, isso não significa que os que já estão na comunidade religiosa precisam deixar de ter uma aparência coerente com a sua crença. De todo modo, Deus não depende de aparências para decidir como vai tratar as pessoas. Jesus comia com pecadores, conversava com mulheres e tocava em leprosos, todos à margem da sociedade, porque seu foco estava em salvar pessoas. Você se lembra de uma ocasião em que foi tratado de forma injusta ou como uma pessoa inferior? O que você aprendeu com essa experiência? Como podemos superar estereótipos e tratar as pessoas com imparcialidade? O texto em estudo determina nos versos 11 e 12, falando sobre a guarda dos mandamentos. Ao que parece, Tiago está chamando a atenção para o fato de que, se observa e trata as pessoas com favoritismo, focando no exterior, sem entender o que vai no coração, eu cometo pecado, portanto me torno transgressor da lei. Logo, guardaremos verdadeiramente os mandamentos quando nossas ações fluírem de um coração repleto de amor a Deus e ao próximo. A ausência dessa força motivadora tão importante é a razão de algumas pessoas guardarem o dia certo, comerem os alimentos certos, mas serem tão cruéis como o próprio inimigo. Pense nisso. Bem, amanhã tem mais. Fim da lição. Bom dia!